IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, bem-vindos a mais um Floripa em Foco especial para falarmos de religião. Onde a religião termina? É uma boa pergunta. E quem pode nos responder é o nosso amigo, o amigo da TV Floripa, o professor Marcelo da Luz. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigado, Silvio. Obrigado também aos telespectadores. Isso. Vamos dizer só, não dizer nem boa tarde, nem boa noite, porque a gente vai reprisar esse bate-papo em vários horários, né, para aproveitar, para o telespectador e internauta aproveitar bem. O Marcelo da Luz, professor Marcelo da Luz, é natural do Rio de Janeiro, né? Sim. Graduado e pós-graduado em Filosofia e Teologia. Foi sacerdote católico, um padre, por 20 anos, até recentemente, agora em 2004, e atuou aqui no Brasil, na Itália e também nos Estados Unidos, né? Atualmente, o professor Marcelo leciona, é pesquisador e voluntário da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial, que é a Reaprendência, lá em Foz do Iguaçu, que é onde está a sede do IIPC. Né? Também. Muito bem. O professor mora lá agora, então? Resido lá, atualmente. E como é que funciona esse negócio do IIPC lá? É grupos de estudo? É uma universidade? Diz que tem centenas de alunos, mas como é que é? Uma faculdade? É um internato? O que é exatamente? Só para a gente ter uma noção. O IIPC é uma instituição conscienciocêntrica, é uma instituição que promove a pesquisa conscienciológica. Ele tem núcleos em muitos lugares do Brasil. Nasceu aqui no Brasil, né? Nasceu aqui no Brasil. E a sede nacional está em Foz. Em Foz do Iguaçu. É sede mundial porque também ele tem núcleos em outros lugares do mundo. É a sede mundial aqui em Foz. É uma associação internacional. Olha, que legal. Com o professor Valdo Vieira. Mas além do IIPC, existem outras instituições que têm foco em diversos aspectos da pesquisa conscienciológica. O IIPC tem como foco o estudo, a investigação e a divulgação do fenômeno da projeção consciente, né? A projeciologia, o estudo da projeciologia. A Reaprendência, por exemplo, tem o foco na questão da parapedagogia ou do processo de reeducação da consciência. Nossas consciências são mal educadas, professor? Literalmente dá para dizer que são, né? São mal educadas. Estamos ainda vivendo sob o jugo de muitas ideias equivocadas, dogmas, uma série de coisas que de alguma maneira pequenam ainda o ser humano. Na medida em que você toma consciência disso e promove uma reciclagem existencial, você precisa renovar toda a sua maneira de pensar, de viver e de agir. Pois é. E o amigo por 20 anos foi sacerdote, até que há 6 anos atrás, né, resolveu escrever uma carta para o Vaticano, para os bispos, para os seus superiores, pedindo demissão. Ontem à noite o amigo estava ali na Livraria Catarinense. É a Livraria Catarinense que vai comercializar esse livro aqui, além da... Sim, a rede Livrarias Curitiba Catarinense. Livrarias Curitiba, Livrarias Catarinense, tem o Onde a Religião Termina. No seu catálogo. Isso. E o amigo estava dizendo lá ontem à noite, né, que escreveu essa carta, pediu demissão e agora, passados 6 anos, resolveu colocar isso num livro. E o que o levou a tomar a difícil decisão, devo imaginar que tenha sido, né, abandonar o catolicismo e ir para essa questão da conscienciologia? Eu já fui católico também, né? Até parar de acreditar em Deus, achava que estava cometendo um pecado. Agora estou em paz com Deus, estou em paz, acho, comigo mesmo. E quem quiser acredita no que puder. Mas, querido, resume assim, em poucas palavras, por que esse rompimento com a Igreja Católica e que significa onde a religião termina? A que vem onde a religião termina? Muito jovem eu entrei no seminário com um ideal muito firme de servir a humanidade. Seminário é aonde? O seminário é a instituição em que cidade? Da Igreja Católica que forma futuros padres. Sim. Eu entrei
É numa cidade próxima a Juiz de Fora, chamada Andrelândia, Minas. Minas Gerais, na Ordem dos Franciscanos. Sim, porque já, desculpe lhe interromper, mas para adiantar, aos 5 anos de idade, você saindo de uma missa com sua mãe e sua tia, já teve uma projeção astral saindo da igreja. Sim. E aí você começou a vincular isso à questão religião, acabou sendo padre, e quando é que pintou a carta e o rompimento? 20 anos depois da minha entrada, né, ao longo desse tempo, gradualmente eu fui percebendo os limites que a religião impõe às pessoas. Apesar de ter entrado com essa convicção, com essa boa intenção, e permanecido esse tempo todo de uma maneira assim bastante honesta dentro da vida religiosa, eu percebia esses limites. Então, hoje, esse livro ele é uma explicitação de uma carta que eu escrevi pedindo essa demissão. Nessa carta, eu explicava que eu percebi que não só a Igreja Católica, ou o estilo católico de vida, mas todas as religiões, o caminho religioso, ele é como vamos usar essa metáfora, né? Ele é como uma estrada sinalizada para um objetivo, que ninguém vai questionar, é um objetivo bom, de levar as pessoas à plenitude, de levar as pessoas para o caminho do amor, do perdão, da misericórdia, da paz universal. Aparentemente é esse o objetivo. Né? Esse é o objetivo, essa seria a meta. O problema é que essa estrada da religião, ela é uma estrada na qual as pessoas caminham sem verem, sem enxergarem exatamente para onde estão indo. Sem pensar muito. Sem pensarem, elas acreditam que estão indo para esse objetivo bom. Por quê? Porque outros estão dizendo para ela que elas chegarão lá, mas elas não veem claramente esse caminho. É como se fosse uma estrada cheia de neblina. Né? Mas à medida que elas caminham nessa estrada, elas vão entrando sem perceberem em atalhos. Que não levam a nada. Que não levam a nada ou as fazem perder muito tempo. Atalhos muito perigosos. Que atalhos são esses? Aí no livro eu vou explicando uma série de problemas que estão relacionados com o caminho religioso. O problema, por exemplo, do antifraternismo. Né? Antifraternismo, professor? Apesar da religião pregar a paz universal, né? O que acontece na prática é que cada religioso vai se constituir um adversário, né, da crença da outra instituição. Uma se joga contra a outra. Uma se joga contra a outra, de modo que nós temos mais divisão na Terra em função da religião do que a união. Exatamente. Né? E isso a gente percebe no dia a dia em muitas situações. Outro problema é o problema da manipulação da consciência, que é feita pelo discurso religioso, que é um discurso impositivo, um discurso autoritário, e um discurso em que muito frequentemente os líderes religiosos apelam a falácias, a erros argumentativos, né? Aquilo que é assim, a embromação, para chegar a objetivos, seguindo aquela máxima que infelizmente a humanidade ainda segue, que é os fins justificam os meios. Então, se você tem como finalidade salvar almas, vale tudo. E é isso que a gente vê no cenário nacional e internacional. Isso é um outro desvio. Um outro problema muito sério é da dependência que a religião cria. E isso era uma coisa que eu experimentava no meu dia a dia, as pessoas vindo buscar respostas prontas. Achando que você as salvaria. Que eu a salvaria, ou que uma bênção, ou uma expectativa de um milagre poderia resolver problemas que estavam nas mãos dessas pessoas. A vida da gente está sempre e unicamente nas nossas mãos. Não dá para esperar que o padre, o prefeito ou o delegado resolva nossos Exatamente. problemas. E você começou a se dar conta dessa contradição? Comecei a me dar conta de tudo isso. Que conflito interior, hein, professor? Havia isso, mas durante a maior parte do tempo, principalmente nos últimos anos, eu honestamente pensava que a religião fosse ainda o mal menor, né? Porque seria aquela oportunidade que teríamos para falar do bem, ter contato com muita gente. Então, eu relevava esses limites. Né? Mas ter entrado em contato com a pesquisa conscienciológica me mostrou uma possibilidade em que eu poderia assumir, né, minha própria autonomia, sem precisar depender de ninguém, de nenhuma instituição, sem precisar, de algum modo, pautar a minha vida numa série de códigos disciplinares, normas, dogmas que visivelmente apequenam, né, o ser humano. Eu poderia abrir mão de tudo isso e buscar exatamente aquilo que eu um dia busquei, que era prestar assistência, né, para
para aqueles que estivessem, para os meus semelhantes, para aqueles que estivessem ao meu redor. Buscar a própria evolução Exato. como ser humano, espiritual. De um modo autoconsciente. De Né? um modo E autoconsciente. não de um modo cego, né? Ou de um modo nebuloso, como é a pregação da fé. Puxa, e a gente está falando do catolicismo, que é majoritário, que dirá esses shoppings de Deus que tem por aí hoje, né? Bom, desculpe a expressão aí, os evangélicos, enfim. E, ufa, eu entro em transe, professor Marcelo, com esses assuntos todos. Vamos tentar organizar a discussão. A nossa amiga Eliane de Pinho, que, aliás, é quem apresenta o programa do IPC aqui na TV Comunitária, às quartas-feiras, a partir das 15h30 até as 16 horas. Toda quarta-feira tem IPC ao vivo aqui na TV Comunitária. E a Eliane de Pinho é que é a entrevistadora. E aí, cortando, então, passando, superando o cristianismo, vamos entrar na projeciologia. O amigo falou ontem lá naquela sua palestra na Livraria Catarinense que aos 5 anos de idade, saindo da igreja, teve uma projeção astral. Assim, de mão dada com a mãe, saiu numa projeção com a tia. Com a tia. Assim mesmo, consciente, caminhando e projetando. Assim? Sim. Ainda era Ou muito... depois da missa em casa? Não, logo eu saí da missa. Eu era criança, né, eu não tinha ainda noção, mas aquela sensação, né, de não ter o peso do corpo físico, né, a sensação de estar volitando. Volitando, né? Olha que palavra. Isso me impressionou muito. Né? Mas esse fenômeno ele se repetia cada vez que me levavam à igreja. Toda vez que ia na igreja, viagem astral. E depois a leitura de textos também relacionados à religião. Tipo, ir num estado de... Exato. Olha, mas, então você é PhD nisso, porque eu já tentei fazer viagem astral e eu não sei se consegui. E você, acordado, faz isso? Bom, nem sempre era exatamente a projeção consciente ou a viagem astral. Às vezes, em algumas situações, era a expansão, chamamos de expansão da aura, né? ou o balonamento, né? Mas que seria um dos estágios que levaria à projeção consciente. Né? Todos nós temos essa capacidade, professor Marcelo, de se expandir, de volitar, de ter viagem astral, projeção? Todos temos. Todos é possível temos. Para todos. É claro que a pessoa precisa investir nisso, no sentido de buscar autoconhecimento, estudar, e é possível realizar esse fenômeno a partir de técnicas, né, a partir da prática. O problema é que esse tipo de assunto hoje ele é relegado ao que as pessoas chamam de ocultismo, né, ou espiritualismos que guardam as 7 chaves, os segredos dessas técnicas. Durante muito tempo, esse tipo de informação, de conhecimento ficou nessa esfera. Privilegiado, né? De privilegiados, de iniciados em determinadas seitas. Né? O que a conscienciologia procura propor é o estudo aberto, franco, né? A investigação disso como ao modo de saber científico. Né? Um saber que é democratizado, está aberto à disposição de qualquer pessoa. Interessada. Né? Sem a influência de nenhum ritual, de nenhum tipo de crença mística, ou de repetição do estilo religioso. Né? Então, isso existe, então, com isso nós temos uma distinção bastante notória do processo da religião, né? Deixamos isso de lado. Mas, por outro lado, no meio científico convencional, né, tanto as ciências humanas como as ciências naturais, elas ainda olham com muita desconfiança esse tipo de tema, né? Porque os instrumentos da ciência convencional, eles conseguem detectar aquilo que se passa no plano físico. Material. Corpo físico é o limite. Mas tudo aquilo que seria a manifestação da consciência para além do corpo físico é considerado irreal, né, justamente porque a ciência, hoje, nesse momento, ela considera apenas o plano material. Tudo aquilo que estaria relacionado à extrafisicalidade ou aquilo que está além, ou a transcendência, né, do plano físico, é relegado ao campo da religião, que monopolizou esse... De forma que no livro nós trazemos a tese de que a religião ela se origina do engano parapsíquico. Pois é o primeiro capítulo, engano parapsíquico. Como é que isso poderia ser a origem das religiões?
Como Ou é da religião católica só? Não, Das religiões. de todos os movimentos e grupos místicos, religiosos, aqueles que se baseiam. Por quê? Porque essa capacidade de transcender o corpo físico, que nós chamamos de parapsiquismo, alguns chamam de mediunidade, outros chamam de paranormalidade, é alguma coisa natural, o conatural à realidade humana. Mas quando ela acontece, o indivíduo fica deslumbrado, o indivíduo fica confuso, o indivíduo se sente, porque muitos vão taxá-lo de louco hoje, né? Outros vão dizer que ele está endemoniado, etc. Mas vamos imaginar lá nos primórdios, né, quando o ser humano começou a se dar conta desse tipo de coisa, ele começou a atribuir aquilo que ele via, né, ou aquilo que ele experimentava, A deuses ou a diabos. deuses ou diabos, ou a forças que não estavam sob o controle dele. Alguns indivíduos que tinham isso com mais intensidade passaram a ser considerados Bruxos, mais sábios, mais ou sábios. líderes, ou aqueles que construíam o poder religioso. Né? De forma que, se nós formos na história das religiões e na história da vocação dos indivíduos, nós vamos encontrar os fenômenos parapsíquicos, que são mal interpretados. História dos santos, por exemplo. Qualquer santo da Igreja Católica, você precisa do milagre, o que a Igreja chama de milagre, para corroborar a santidade. A santificação. Quando esse milagre é real, quando realmente ele é documentado, você vai encontrar ali um fenômeno parapsíquico. Né? Muitos santos tiveram clareaudiência, quer dizer, ouviram vozes extrafísicas. Outros santos podiam ter a clarividência, ver os espíritos ou as consciências extrafísicas, né? Entidades do passado. Outros faziam a projeção consciente, saíam do próprio corpo. Outros conseguiam ler a mente, né, de outras pessoas. Um caso de santos que foram sacerdotes e antes que o fiel contasse o pecado, eles já sabiam aquilo. Então, tudo isso é o exercício do parapsiquismo, mas de forma inconsciente. Né? E aí você traz todo o arcabouço mitológico da religião e faz a interpretação em cima disso. Aquela carga de preconceitos até. Exato. Então, a religião ela tem como nascente o engano parapsíquico. Agora, o problema é que o desconhecimento disso, a ignorância a respeito de todos desse fenômeno e da própria natureza extrafísica da consciência, leva a todos esses enganos. Professor Marcelo da Luz, carioca, graduado e pós-graduado em filosofia e teologia, foi sacerdote durante 20 anos, até agora, recentemente, em 2004, passou pelo Brasil, Itália e Estados Unidos e atualmente é professor de ensino superior, pesquisador e voluntário do IIPC, ali em Foz do Iguaçu. Queremos registrar a presença da Cristina, que está acompanhando o professor Marcelo da Luz aqui conosco. A Cristina também é do IIPC aqui de Florianópolis, né? Voluntária do IIPC. Aliás, já vamos dar o telefone do IIPC aqui de Floripa, que é o 3224-3446. 3224-3446. É esse o telefone do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, aqui de Florianópolis. Professor, e estávamos falando dessa questão da origem das religiões, e a gente ouve falar muito também de casos de pedofilia e outros escândalos na igreja, e não só na católica, né, mas sacerdote já foi aquela imagem de uma pessoa pura, sem vícios, com pensamentos totalmente elevados. Como é que pode, se fosse um caso ou outro, tudo bem, mas é um atrás do outro, no mundo todo, como é que pode as igrejas abrigarem uma coisa dessa? Não é uma contradição imensa com o objetivo e a prática? Quem explica isso? Exato. Esse problema ele tem sido explorado de modo muito sensacionalista, né, em vários canais. Dependendo da cor da igreja, da televisão. Exato. O que eu gostaria de dizer é que a nossa abordagem, porque há um capítulo no livro sobre esse problema, não é uma abordagem sensacionalista. Né? Até por conhecer os subterrâneos, os bastidores da própria igreja, eu poderia jogar no ventilador. Exato, explorar isso até comercialmente. Eu me recuso a fazer isso. Agora, nós fazemos uma análise aqui desse processo da pedofilia como mais um caso daquilo que a gente chama de ectopia afetiva. Ectopia afetiva. Nossa, o que é isso, querido? Seria o desequilíbrio em termos afetivos que a pessoa que
dedica a sua vida à religião de modo bastante sério, de modo bastante comprometido, acaba incorrendo nesse tipo de desequilíbrio. Né? Então, os ideais que a vida religiosa, principalmente a vida religiosa católica, que vê no líder, no padre, alguém separado do mundo, alguém que deveria ser um exemplo, né? alguém que estaria acima, digamos assim, da média dos mortais, em termos de perfeição, porque aí você você separa esses homens, né, e tenta enxergar neles alguma coisa que é inatingível para o ser humano. Né? Então, os candidatos, eles são fechados, né, num seminário ou numa casa de formação. Enclausurados. E vão aprendendo a cada vez mais negarem aquilo que são, negarem sua própria humanidade, a esconderem seus problemas. E muitos desses problemas eles trazem de casa. O indivíduo pedófilo, ele não virou pedófilo dentro do seminário. Já reproduz algo que fizeram com ele. Ele traz isso, né, quando entra no seminário, só que ele vai aprender a esconder isso, a não falar disso. E esse silêncio sobre a própria humanidade, ou sobre a própria doença, sobre a própria deficiência, será visto como virtude. É visto como virtude. É visto como porque você... Porque aparentemente não existe. Aparentemente não existe, etc. E o padre, por esse modelo de perfeição que ele recebe da sociedade, ele será visto como alguém que tem muito poder. Então, quando o indivíduo é doente, ele não vai conseguir esconder isso durante muito tempo. Em algum momento isso vai eclodir. Né? Então, principalmente no caso da Igreja Católica, né, o problema da ectopia afetiva ocorre principalmente por essa obrigatoriedade do celibato. Porque você vai enxergar um homem, né, como alguém que é capaz de suprimir esse desejo sexual, o exercício da sexualidade, que é alguma coisa que constitui, né, o próprio ser humano. Então, se você reprime uma força tão basilar como a sexualidade, em algum momento isso vai eclodir. Né? Então, o que ocorre hoje? Quando o indivíduo tem patologias tão sérias como a pedofilia, isso fatalmente vai eclodir. Sempre se abafou isso, mas o discurso hoje, uma vez que isso não pode mais ser escondido, é dizer, esses indivíduos são os traidores da pátria, eles traíram o ideal do que seria o sacerdócio católico. Então você culpabiliza o indivíduo e protege a instituição. Mas a instituição tem uma responsabilidade. Ela vai pagar por isso algum dia também. Porque esse estilo irreal que é promovido, estilo de vida irreal, ele vai provocando justamente a ideia de que esse estado de vida poderia isentar o ser humano, né, dos problemas e das realidades que dizem respeito à natureza humana. Que coisa, que então, coisa. Então o problema da pedofilia, ele não é apenas... Tome um gole de água, né? Estou vendo que o amigo está rezando uma missa completa aqui. E essa questão das pedofilias... O problema da pedofilia não deve ser considerado somente nessa questão explícita de alguns padres que cometeram crimes contra menores de idade. Isso é um problema muito sério e, uma vez que cometeram esses crimes, devem ser responsabilizados. Agora, a instituição tem que ser questionada também, e é isso que não ocorre na sociedade. Né? Então, tudo pontual, foi um aqui, outro na Itália, outro não sei aonde. Então mais uma vez, está tentando se convencer a população de que a instituição é santa, ela é intocável, mas veja bem, a pedofilia, e essa ideia que eu trago no livro, ela é algo mais amplo e que não se restringe só à Igreja Católica. As grandes religiões, elas acabam infantilizando os seres humanos, tratando os seres humanos como crianças. Né? Não evoluem, não se tornam maduros. Exato. De forma que, se você considerar a pedofilia em lato sensu, né, o maior problema da pedofilia dentro da Igreja Católica e de outras religiões que são hegemônicas, né, em determinadas regiões do mundo, elas provocam essa infantilização. Então, que curioso, professor. Então, não é só o problema assim, do crime sexual, mas você transforma as pessoas em crianças, ou as trata como crianças. Né? Aí criança vai fazer o quê? Pedofilia. Né? Não vai fazer adulteria. Vai fazer, né? Não é, Cristina? Querido, eu estou preocupado, a gente já comeu o break para ganhar tempo, mas já está uma orquestração. Acabou? Meu Deus, a gente nem começou a conversar, professor. Mas, rapidamente, então,
Tudo pode ser, tudo, quase tudo pode ser resolvido, ou pelo menos a questão da evolução espiritual, da paz interior, com a conscienciologia e a projeciologia, que são talentos natos a todo ser humano, todo mundo tem e todo mundo pode desenvolver? Todo mundo tem isso e pode desenvolver? Pode desenvolver. Acontece assim, a conscienciologia ela não tem um objetivo imediato de trazer alívio para as pessoas, Não, ou não, aquela não é sensação passe de de mágica, não. tranquilidade. Não é nada Pelo disso. contrário, né? Tem que... É um caminho de autodescoberta, é um campo de científico, é um campo de conhecimento, de investigação, de pesquisa. Né? Não há manual, dogmas, regras, Não há nada é disso. pesquisa. E não há ninguém vivendo em função da instituição, no sentido de ser sustentado pela instituição. Né? Antes, essa é uma experiência que eu estou vivendo hoje, né? Toda a minha vida estava já garantida por uma instituição. Eu tive que sair de tudo isso, hoje sou responsável por mim mesmo, passo as dificuldades que todo cidadão passa, né, para sobreviver. Em nenhum aspecto eu sou financiado pela Conscienciologia. Ela não é uma instituição religiosa. E todo mundo pode buscar. Esse livro foi lançado pela Editares, não é uma livraria, uma editora própria do IPC, ué? É uma editora sim, lá em Foz do Iguaçu. que funciona como mais uma instituição conscienciocêntrica. Ela vai focar no trabalho de publicação dos autores conscienciológicos. Muito bem. E esse livro está fresquinho, 2011, está fazendo a... Ele foi lançado em fevereiro. Em fevereiro. Em fevereiro. E está viajando muito pelo Brasil para divulgá-lo? Sim. Fizemos aí várias viagens pelas capitais. Estamos nessa semana em Florianópolis. E essa próxima semana vai estar aonde? Em Vitória, no Espírito Santo. Nossa, Vitória no Espírito Santo. E só no Brasil vai levar para a Itália também? Estamos aguardando a tradução do texto. Vai ser traduzido, vai mandar para a Itália. Porque só valeria a pena ir para outros países com o livro traduzido. Né? Não adianta chegar lá com um exemplar em inglês, né? E tá ruim de terminar esse papo. Mas essa sua carta de 6 anos atrás, alguns bispos chegaram a dar um retorno dela, alguns não falaram nada, mas agora com o livro eles se coçaram, né, professor? Ficaram mais falantes, vamos dizer assim, o que eles contam. Exato, eu recebi algumas cartas expressando, né, os sentimentos e as ideias daqueles que leram o livro, entre eles alguns bispos. Né. O problema é que essas cartas ou essas reações são sempre reações emocionadas, né, mais de indignação, mas não trazem argumentos, não mostram no livro... Só mostra aquela coisa emocional, afetiva, mas com pouca razão. Como se o questionamento à religião ou à vida religiosa fosse algo impensável ou algo inconcebível. Né? O problema é que na Idade Média era assim, a religião era lei, ninguém poderia questioná-la. Fogueira! Hoje isso não existe. Né? Então, eu quero até esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que não é nosso propósito fazer uma guerra contra as religiões, ou desrespeitar, humilhar, ridicularizar ninguém, ou desrespeitar a crença de nenhuma pessoa. O que nós queremos simplesmente fazer é levar esse assunto a debate público. E como eu um dia influenciei tanta gente no aprofundamento da fé, hoje que eu tenho uma visão tão diferente, eu penso que é minha responsabilidade esclarecer quais foram as razões que me levaram a deixar a vida religiosa. Né? Mostrando que o fim da religião é uma possibilidade para quem começar a perceber com profundidade esses limites da religião. Né? Mas isso é uma escolha de cada indivíduo. Né? É fruto do amadurecimento de cada indivíduo. Não é possível suprimir a religião à força. Né? Se o indivíduo começar a pensar por si mesmo, eventualmente ele poderá deixar a religião. Né? Mas você não pode substituí-la por nenhuma outra coisa. Nem a conscienciologia pode substituir a religião. Né? Não se trata de substituição, se trata de uma ampliação de visão. Complementaridade. Exato. Complementariedade. Porque conhecer é muito diferente de acreditar. Né? Porque as pessoas pensam que aquilo que elas chamam de sobrenatural é objeto apenas de religião, de ritual. Né? Isso e não se trata disso. Né? A religião ela é a ocorrência do engano parapsíquico. Se você passa a conhecer mais profundamente a questão da natureza extrafísica da consciência e descobre que você pode ter o domínio, né, das suas bioenergias e exercitar o parapsiquismo,
você vai perceber que aquilo que é o objeto de crença nas religiões não procede. Não é de outro mundo, pelo exato. contrário, bem daqui da gente. Exato. Que maravilha. Olha, parabéns pela sua evolução, pela pessoa que você se transformou e continua se transformando. Parabéns pela coragem da ruptura, né? Pelo nascimento desse filho aqui, que renda muitos bons frutos. É uma pena termos que terminar, né? Mas o relógio urge. Faltou referendar, esclarecer, mandar um abraço para alguém. Olha a Eliane de Pinho lá agora. Ela chegou, falou que estava trabalhando e chegou. Faltou mandar algum abraço para alguém? Referendar alguma informação essencial? Gostaria de dizer para as pessoas que nos acessarem, né, aqui, ó, que olhando aqui. Quem não conseguir encontrar o livro, né, pode pedi-lo pelo site www.shopcons.com.br. Shopcons, SHOPCONS, Shopcons. E também ter mais informações, né, naquele telefone que nós já divulgamos do IPC, aqui de Florianópolis, e também por um site que divulga as ideias do livro, que é www.ondeareligião-termina, tudo junto, é o nome do livro. .com.br. Onde a religião termina, sem interrogação nem tem ainda. Exato. www.ondeareligiãotermina.com.br. É o caminho mais fácil. Ou simplesmente digitar isso no Google e vão aparecer vários canais. Marcelo da Luz, IIPC, Eliane de Pinho, Cristina, botando ali no Google, tudo aparece, né? E o telefone do IIPC aqui de Florianópolis é o 3224-3446. E convidamos você novamente a assistir a reprise desse Floripa em Foco logo mais a partir das 22 horas, se o DVD fechar, né, Fernando? Porque esses DVD em época de chuva. E não perca também o programa do IIPC aqui no Floripa em Foco mesmo, às quartas-feiras, das 15h30 até às 16 horas, toda semana, nas quartas-feiras, a Eliane de Pinho com o IIPC na TV Floripa. Professor Marcelo, olha, um prazer conhecê-lo, ouvi-lo, dá para aprender muito, né? Dá para ver a verdade, a franqueza e a profundidade com que o amigo trata o tema, que eu espero que o telespectador e internauta tenha captado e que vá em busca também, né? Não estamos mandando, estamos só aqui conversando, quem se sente apto que vá atrás, né? E que quem procura acha. Tem que encerrar, não adianta. Uma boa tarde, né? Felicidade. Não perca a reprise logo mais a partir das 22 horas na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.